O Supremo Tribunal Federal precisa acabar, ou então ser remodelado. Hoje vamos abordar esse assunto, então já clique no gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. O STF é o poder máximo judiciário do Brasil. Mas lembrando que no Brasil existem três poderes. O primeiro é o poder executivo, é o poder que administra e executa as leis, por exemplo, os governadores, os presidentes. E o segundo é o poder legislativo, que é composto ali pelos senadores, pela Câmara, e a função é criar, revogar ou modificar as leis. E o terceiro é o poder judiciário, é aquele que julga a lei, são os juízes federais, os juízes trabalhistas, os juízes estaduais, enfim, são os juízes. E para esse poder, o Supremo Tribunal Federal é a corte maior, é o órgão maior, ou seja, está acima de tudo. E ela foi criada assim que a Constituição foi criada no Brasil, isso imitando um modelo como existia nos Estados Unidos. Entretanto, ao longo dos anos, algumas mudanças na função do Supremo Tribunal Federal vão sendo ajustadas, vão sendo alteradas, e com isso, em 89, se cria essa Constituição, no qual é em vigor hoje, que dá esse poder ao Supremo Tribunal Federal, que basicamente é garantir que as leis estão de acordo com a Constituição. Ou seja, na verdade, eles são como um guardião da Constituição, que a Constituição vai ser feita e mantida da maneira que está. E aí mora o primeiro problema, porque, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem a força, tem o poder de anular as leis que foram criadas, foram vetadas ali pela Câmara e pelo Senado, ou seja, um poder começa a se sobrepor a outro. Assim como, por exemplo, também ele pode anular uma condenação feita por um juiz federal, ou seja, ele pode considerar que aquele julgamento aplicado pelo juiz e pela toda a equipe que foi investigando se enquadra naquela lei, mas entretanto aquela lei não foi aplicada de maneira correta e isso fere a Constituição. Ou seja, mais uma vez, o STJF consegue sobrepor um outro poder. Só que, entretanto, os três poderes, na tese, têm o mesmo nível de força, estão no mesmo patamar. Não existe um poder acima do outro. Mas, como acabamos de ver, sim, um poder acaba podendo revogar os outros poderes. Tá? Parece estar muito acima do outro. Na real, os outros poderes até podem ir contra o Supremo Tribunal Federal. Só que aí entra um problema. Eles até podem ir contra a isso que é feito hoje. Dizer, olha, Supremo Tribunal Federal, você tem muito poder e a gente vai mudar aqui a Constituição para que você não tenha esse tanto poder sobre nós. Só que isso fere a Constituição. E se fere a Constituição, o Supremo Tribunal pode condenar essas pessoas que estão tentando alterar a Constituição. Entende o problema? Ou seja, na real, eles não têm ninguém acima para se supervisionar. Ou seja, se o presidente, por exemplo, olha, Supremo, você está muito acima, eu vou tirar o seu poder. Isso para o STF é considerado ali uma alteração na Constituição, então o presidente é condenado, então de fato não tem como. Mas aí vem um segundo grande problema nessa história, que é os ministros lá do STF não são eleitos pelo povo, assim como também não prestaram concursos para estar naquela posição. Ou seja, acaba sendo pessoas que têm poder acima do presidente, dos governadores, dos senadores da Câmara, pessoas que foram eleitas pelo povo para representar, e esse STF pode desconsiderar tudo que esses porta-voz do povo declaram ali como lei ou como não. A criação desse poder é meio que para ter uma imparcialidade ali, não ter um político, enfim, defendendo suas causas, defendendo seus lados, defendendo a sua ideologia, enfim, todo o seu plano de governo. Entretanto, pasmem, eles são nomeados pelo presidente. E olha a grande ironia, ou seja, o presidente, que pertence ao partido, que tem um lado ideológico, vai escolher alguém para ser o poder supremo de tudo. E, obviamente, por exemplo, no meu caso, eu jamais escolheria alguém que não fosse aliado, ou alguém que fosse contra as minhas ideias, para estar lá representando. Então, será mesmo que não existe favores? Será que não existe essa troca de favores? Será mesmo que está tão imparcial assim? E eles passam a ter poder acima dos juízes federais, que são pessoas que passaram a vida inteira a estudar as leis, que prestaram concurso e trabalham há anos e anos. E tem por trás ali toda uma base de investigação policial, de inspetor, da Polícia Federal estudar o caso, de ficarem ali anos e anos, toda uma equipe ali estudar um caso. E sim, o Supremo Tribunal tem poder para dizer que aquilo ali foge da Constituição e anular todo esse processo, todo esse grupo de pessoas, imensas pessoas que trabalharam durante anos naquele caso. Mas, obviamente, para estar nesse cargo, precisa sim ter conhecimento jurídico, precisa conhecer bem a Constituição, porque geralmente são escolhidos, por exemplo, ex-advogados do partido, ex-ministros de governos,
ou até mesmo aliados partidários. E pasmem, o cargo é vitalício, dura até completar 75 anos. Ou seja, mesmo que o presidente já tenha saído há muitos e muitos anos, aquela pessoa ainda continua sendo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas imagina a seguinte situação, como eu falei aqui, um juiz concursado, com uma equipe grandíssima com investigação da polícia, condena alguém baseado em determinada lei que já existe. Então essas pessoas que não são eleitas pelo povo podem sobrepor a tudo isso e diz que aquela lei não está sendo aplicada de fato. E a forma que estão interpretando aquela lei fere a Constituição. Ou seja, revoga uma decisão de um juiz federal aplicada por anos de estudo, por uma equipe gigantesca de policiais, de investigadores, de Polícia Federal e pronto. É isso. Eles julgam, dizem que fere a Constituição e acabou. Está tudo revogado. Assim como uma proposta de lei que pode passar ali anos para serem aprovadas, passando pela Câmara, passando pelo Senado. Enfim, aquela lei é sancionada pelo presidente da República, ou seja, mesmo muita gente ali, cerca de 300 pessoas votaram naquela lei, e um grupo de pessoas acima de todo mundo pode dizer que aquela lei fere a Constituição e passar por cima do presidente, do Senado, da Câmara. Enfim, o poder ele deveria ser totalmente técnico e não baseado ali em amigos ou aliados do presidente. Então, o primeiro ponto a se fazer é tirar do presidente esse poder de eleger essas pessoas para estarem lá representando o povo. Isso a gente evitaria ali a troca de favores, os aliados, e finalmente conseguiríamos ter assim um poder mais neutro. E, obviamente, ser eleito pelo povo, mas de uma forma totalmente diferente do que é hoje. Por exemplo, deveríamos estudar o currículo das pessoas no meio jurídico, o nível de conhecimento a nível de estudo, e assim termos base suficiente para eleger quem de fato vai representar esse poder que vai garantir que a Constituição vai ser preservada. Assim como deveria ter um tempo menor, até 75 anos é muito complicado. Imagine que uma pessoa, por exemplo, de 55 anos assuma esse cargo, quantos anos essa pessoa vai permanecer ali como ministro supremo. E, de fato, os outros poderes também poderem julgar e dizer que, olha, vocês estão dizendo que isso aí está fora da Constituição, mas não acredito que esteja, sem sofrer a sanção de poder ser condenado também por estar indo contra a Constituição. Ou seja, poder sim ser supervisionado, porque uma democracia de verdade precisa de equilíbrio. E quando um poder se sobrepõe a outros, não é liberdade, é o autoritarismo disfarçado. Bom, e assim espero que vocês tenham entendido um pouco melhor do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, e assim como as mudanças que eu acredito que tenham que ser feitas, tenham que ocorrer. Bom, aqui no canal a gente traz vários assuntos assim. Por exemplo, o último assunto aqui falamos sobre os suplementos, sobre os cuidados que se deve ter ao se suplementar. Então já indico mais esse vídeo aqui para você, já clica lá e confira se você vai gostar. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me chamo Gabriel, câmbio, desligo.